23 de maio de 2020, sábado, culto online da comunidade evangélica do Reino de Deus, que convida todas as pessoas, sem nenhum preconceito, todas aquelas que querem realmente adorar o Senhor, louvar e ouvir a sua mensagem. Então, você tem o nosso convite, que a graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através do poder do Espírito Santo, chegue até a sua casa, a sua família. Nós estamos começando mais um culto. Vamos louvar ao Senhor e em seguida estaremos entregando a mensagem do Senhor. Jesus Cristo é o Senhor, Ele nos dá um mundo novo, pois transforma o coração e restaura o seu povo. Aleluia, glória a Deus. Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor da terra e do céu. Glória a Deus. Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor da terra e do céu. Jesus Cristo é o Senhor, Ele nos dá um mundo novo, pois transforma o coração e restaura o seu povo. Da terra e do céu, aleluia, glória a Deus. Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor da terra e do céu. Glórias a Ti, Senhor. Louvado seja o Teu santo nome. Glória pra sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo eu tenho lhes dar. O adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos, Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor.
nosso Deus, engrandecido seja o teu nome, para a honra e glória tua, Senhor. Jesus. Adoramos, Pai, te Aleluia, glorificamos por trazer. Jesus Cristo é o Senhor, o Senhor, o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Glória a ti, Senhor. Da minha vida Ele é o Senhor. Da minha vida Ele é o Senhor. Da minha vida Ele é o Senhor. Glória a ti, Senhor. Jesus Cristo é o Senhor, o Senhor, o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Glória a ti, Senhor. Do meu passado Ele é o Senhor. Do meu passado Ele é o Senhor. Do meu passado Ele é o Senhor. Glória a ti, Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. O Senhor, o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Glória a ti, Senhor. Do meu futuro Ele é o Senhor. Do meu futuro Ele é o Senhor. Do meu futuro Ele é o Senhor. Glória a ti, Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. O Senhor, o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Glória a ti, Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor. Aleluias. Ele é bendito para sempre. E Ele é o Senhor. Não menos do que isso. Nada menos do que isso. Jesus Cristo é o Senhor. Então nós vamos receber a mensagem da palavra do Senhor nesta noite. E temos aí então esse grande alimento espiritual que é a palavra do Senhor. E tenho certeza que todos serão edificados com essa mensagem e vamos estar ministrando e mostrando muitas coisas importantes sobre esse tema. Esse tema tão caro na vida da igreja e, ao mesmo tempo, tão desconhecido. Jesus Cristo é o Senhor. A gente canta, a gente fala, mas o que quer dizer Jesus Cristo é o Senhor? Então, o tema desta noite, da mensagem da palavra do Senhor, Jesus Cristo é o Senhor. E é uma satisfação poder falar sobre o senhorio do Senhor Jesus Cristo. Muito bem. O Evangelho do Reino de Deus, ele se centraliza em 5 pilares, ou 5 fundamentos básicos. Sem um desses 5 não é o Evangelho de Jesus Cristo, não é o Evangelho do Reino de Deus. O primeiro, que Jesus Cristo é Deus. O segundo, Jesus Cristo se encarnou, ou a encarnação de Jesus Cristo. Terceiro, Jesus Cristo morreu na cruz, a morte de Jesus Cristo na cruz. Esse tema essa parte da mensagem, né, nós já ministramos aqui, tem gravado aí no Facebook e no YouTube. Jesus Cristo ressuscitou, a ressurreição de Jesus Cristo. E, por último, o quinto pilar, que é o que nós vamos
ver dessa noite. Jesus Cristo é o Senhor, ou o senhorio de Jesus Cristo. Então, esses são os 5 fundamentos, ou pilares, ou colunas centrais da mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, que é o Evangelho do Reino de Deus. Se faltar um desses 5, não é o dele. Quinto pilar, Jesus Cristo é o Senhor. O termo Senhor se transformou em uma das palavras mais amorfas, sem forma definida, do vocabulário moderno. Tanto que o Senhor hoje já é chamado nas músicas gospels de você. Senhor virou um título comum a todos nós e não expressa o que a Bíblia nos ensina. Então a primeira coisa que nós vamos ver é que o título Senhor, quando a gente fala Jesus Cristo é o Senhor, nós falamos Jesus Cristo é o Senhor no sentido que se entende Senhor em português, ou nos idiomas em geral, mesmo em outros países. Esse título, na Bíblia, ele não tem esse significado que nós damos a ele aqui em português. É algo muito maior, muito mais profundo, e é isso que nós vamos procurar ilustrar nesta noite. Hoje, o senhor carteiro, o carteiro é senhor, o prefeito é senhor, senhor prefeito, o presidente é senhor, o vizinho é senhor, então o diretor é senhor, senhor diretor, e Jesus é só mais um senhor, então é alguém que a gente põe na tatuagem, que a gente faz, o que quiser, a gente bem entende, porque hoje Jesus é um senhor como qualquer outro, mas nós vamos ver que Senhor na Bíblia e como os primeiros cristãos receberam essa mensagem, não tem nada a ver com o que nós cremos. O que significa Jesus Cristo é o Senhor para os cristãos hoje em dia, no Ocidente, aqui no nosso lado? Praticamente pouca coisa. Enquanto Jesus Cristo for apenas uma Bíblia em sua mão, um chaveiro na mochila, e olha daqueles que ainda estão usando Bíblia, uma corrente no Facebook ou uma frase no Twitter, nada mudará. Ele tem que ser o Rei e Senhor da sua vida. Mas como a primeira igreja, ou a igreja primitiva, entendeu e viveu como Jesus sendo o Senhor de sua vida? Essa é a parte que nós vamos ver como foi ensinado, como eles viveram, para a gente poder fazer uma comparação nos nossos dias. Jesus disse, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Lucas 6, 46, ou o que vos digo. A palavra no original é mando. Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, Mateus 7, 21. Então ele fala que nem todo mundo que fala Senhor, Senhor. Tem muita gente falando Senhor, mas não. Jesus Cristo é Senhor. A palavra Kyrios, em grego, ela tem uma implicação de reconhecer que Jesus é Senhor de tudo. Jesus é dono de tudo que você tem e que você é. Então as pessoas, próximas ou não, tudo aquilo que faz parte da sua vida. Então para a gente simplificar, Jesus é dono da sua casa, Jesus é dono do seu carro, você não tem nada, tudo é dele. Jesus é dono do seu trabalho, Jesus é dono do seu dinheiro. Se ele não é dono de parte disso, ele não é o teu Senhor. Jesus é dono da sua família. Então, Jesus, Senhor, ele é dono de tudo, absoluto. Ele não aceita ser segundo na vida de ninguém. Jesus é dono do seu coração e da sua mente. Então, não é apenas, olha, ele quer apenas o coração, ele quer a mente e o coração. Por quê? Porque mente e coração em Cristo, quando os nossos pensamentos estão cativos a Cristo, o nosso coração confessou, nós somos outra pessoa. Qual foi o impacto causado por essa mensagem pregada pelos primeiros cristãos no Império Romano? Quando eles começaram a pregar isso, qual foi o impacto? A mensagem dos primeiros cristãos pregando que Jesus Cristo é o Senhor explodiu em Roma com a força da bomba atômica de Hiroshima. O que aconteceu? Quando eles começaram a pregar, se pregasse que Jesus Cristo era rei, todos os países tinham um rei. Cada país tinha o seu rei. Rei da Etiópia, rei da Grécia, todos eles. Agora, Kyrios era o título do imperador. E quando eles estavam pregando que não era César o Kyrios, mas era Jesus, aí foi o impacto da bomba atômica. E literalmente foi mesmo. Daí as festas públicas logo se tornaram dias terríveis para os cristãos. Em tais festas, o cidadão romano queimava um pouco de incenso perante o busto de uma imagem do imperador. Então, ele aceita, diante de um busto, uma imagem, eles queimavam incenso. Vocês veem que o ser humano sempre quis venerar imagens, E aí o imperador era tido como um deus, por isso que ele usava o título Kyrios. Os cristãos se recusavam a fazer isso, mas eles faziam o quê? Os nossos irmãos, eles que eram os
os pioneiros do evangelho, do reino de Deus, não só pregando, mas vivendo, eles diziam que não César, mas Jesus é o Quírios. E aí então a coisa começou a arder para o lado deles. Dizendo Quírios César, César é o Senhor, quem não obedecesse era tido por réu de traição. Por isso que era crucificado. Quem assistiu a nossa pregação falando sobre a morte de Jesus na cruz, a gente explica isso. Então podem, né, para pegar com todos os detalhes, é só assisti-la. Quem dissesse Kyrios Jesus, Jesus é Senhor, estaria sendo condenado a alegrar o povo romano morrendo no espetáculo do Coliseu, ou sendo comido pelos ferozes leões da Líbia, ou sendo morto pela espada da Trácia usada pelos gladiadores. Então, falar Jesus era o Senhor ia terminar assim, ó, o teatro, o espetáculo, eles seriam o espetáculo do povo romano, porque eles diziam que Jesus Cristo era o Senhor. Então vejam que eles estavam dizendo muito mais do que hoje a gente escuta dizer Jesus Cristo é você, né? Você. É uma coisa triste de ver cristão falando assim com o Senhor. E como os nossos irmãos, os primeiros cristãos viveram tendo Jesus como Senhor das suas vidas. Agora, como isso foi na sua prática? Nós vamos ver o texto de Atos. Então, assim, nós vamos entrar em detalhes, que a gente não prega isso online, mas para que entendam como que os cristãos viviam, eu não posso excluir nada, até porque são textos do Novo Testamento, correto? Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim, e quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim, Mateus 10, 37. Então, primeiramente, Jesus era o Senhor da vida deles. Então, o amor número 1 da vida deles era Jesus. Então essas ilustrações, até esse Tertuliano, um dos pais da igreja do passado, ele dizia: o sangue dos mártires é a semente dos cristãos. Então era isso, era o espetáculo que eles proporcionavam para Roma. Ou, quando muito, eles morriam assim, ó, comidos pelos leões da Líbia. Isso era um espetáculo que eles amavam ver, e os cristãos não abriam mão de dizer que Jesus era o Senhor. Então, essas cenas aqui, uma ilustração rara, né, de uma mulher, né, normalmente eram famílias, ali a gente está vendo um pastor e todo o rebanho estavam prontos para ser devorados, né? E essas cenas eram espetáculos comuns para os romanos, eles amavam ver isso, né? Então a gente vê a mortandade justamente porque eles professavam que Jesus era Senhor de suas vidas, morrendo por eles. Isso daqui era fruto de discipulado, isso era uma família. E aí entra naquela questão, nós vamos ver que Jesus é Senhor de tudo, que eu mostrei lá, dinheiro. Por que o apóstolo Pedro não ensinou a igreja de Jerusalém a dar os 10% do dízimo para o Senhor? Nós vamos ver a vida financeira deles. Não há muitas exortações no Novo Testamento sobre o dízimo, porque o padrão de contribuição dos primeiros cristãos era maior que 10%. Atos 2, 42, 47. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Então, eles davam tudo, era 100%. Olha lá, Atos 4, 34, 37. Entre eles ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam dinheiro e o colocavam aos pés dos apóstolos. Depois ele era distribuído a cada um conforme a sua necessidade. Foi assim que procedeu José, levita, nascido em Chipre, apelidado pelos apóstolos com o nome de Barnabé, que significa filho da exortação. Ele vendeu o campo que possuía, trouxe o dinheiro e os colocou aos pés dos apóstolos. Então, a gente observa o seguinte, que eles davam tudo mesmo, era 100%. Eles vendiam as coisas que tinham e entregavam para os apóstolos, e era administrado para que todos os cristãos tivessem tudo. Então, se a gente observar, o sistema financeiro, o sistema de fé, o sistema de vida comum dos primeiros cristãos não tem nada a ver com o que a gente faz hoje. Eles realmente não havia necessidade. Depois é claro que isso vai expandindo e entra também a questão dos judeus, né, que se convertem. Então, como que Pedro ia ensinar a dar 10% uma igreja que dava 100%? Porque essa era a prática deles. Não havia entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos, Atos 4, 34. Jesus era Senhor do discipulado. Então, uma das coisas diferenciadas na vida dos primeiros cristãos era o discipulado. Eles eram discípulos e faziam discípulos, e eram conhecidos como discípulos. Fortalecendo os discípulos, encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus, Atos 14, 22. Então, o discipulado, ele era uma parte fundamental da vida cristã. Porque se preparava, inclusive, nós vamos ver algumas outras ilustrações, eles se preparavam para enfrentar
a morte. Então eles tinham que ser preparados para isso. O maior desafio da vida deles. Então, quando se juntava para fazer o discipulado, ensinar os discípulos, eles sabiam que eles estavam fazendo uma escolha que poderia terminar com a morte deles. Isto é um exemplo do que estava acontecendo, essa ilustração de um pastor e todo o rebanho, todas as famílias que estavam na igreja sendo, e vocês podem observar as fotos, né, vendo aí uns na cruz e outros ali se preparando para também passar por esse processo. Então isso era comum. O poder da oração, a adoração, a comunhão e a ceia deles. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Atos 2, 42, 43. Então, além da comunhão, havia as orações, o partir do pão, a ceia, e o temor. Então, o que a gente observa? Hoje, as pessoas escolhem o que vão, se não vão se congregar, acham que pode ficar em casa. A igreja primitiva não tinha nada, se a gente observar, a igreja primitiva, os primeiros cristãos, o sistema de vida deles era totalmente diferente do que se faz hoje. E uma das coisas importantes, eles valorizavam muito a comunhão, estar entre os irmãos. As congregações, porque se reuniam nas casas, em perseguição ia construir o quê? Era tudo, quando se reuniam em templos, era no templo judeu, ou em algumas escolas, como foi o caso de Paulo. Mas na maioria, além das grutas, era em grutas e nas casas. Então, o temor, era um povo temente a Deus. Então a gente não via o que se vê hoje, os escândalos envolvendo a vida de cristãos. Eles eram realmente modelos. Edifica-se através do discipulado. Assim, pois, a igreja em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinha paz, sendo edificada e andando no temor do Senhor, e pelo auxílio do Espírito Santo se multiplicava. Então a igreja começou a se multiplicar. Por quê? Os discipulados eram nas casas. As reuniões, eles tinham os ensinamentos dos apóstolos, e à medida que foi sendo escrito, a gente vê quando foi escrito Atos, né? Não havia todos os evangelhos escritos, por exemplo, os de João não estava escrito, não tinha todas as cartas de Paulo, até no começo nem Paulo nem convertido era, mas aqueles ensinamentos básicos dos apóstolos de Jesus, né, os verdadeiros apóstolos do Senhor Jesus Cristo, aqueles que foram preparados por ele, treinados, discipulados pessoalmente por eles, ensinava a igreja a fazer isso. Então, os cristãos tinham um sistema de vida que permitia que não só se multiplicasse em qualidade, mas a igreja, durante um tempo, ela teve paz. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Atos 2, 42. Eles tinham temor a Deus, a gente vai falar um pouquinho depois sobre o temor a Deus. Eles eram tementes a Deus, eles tinham temor. Então havia aquele zelo em não pecar, em não fazer as coisas fora daquilo que estavam aprendendo sobre Jesus. Não é? O que é o temor do Senhor? O que é o temor a Deus? O que significa temer a Deus? Temer a Deus significa obedecê-lo na guarda dos seus mandamentos. O temor ao Senhor e a guarda dos mandamentos sempre aparecem juntos. Então, temer a Deus é obedecer, é guardar, é praticar aquilo que se aprende. É pôr em prática. Aquilo que você sabe que não pode fazer, não faz. Aquilo que sabe que tem que fazer, você faz. Então, isso é temor a Deus. Não havia opção de você ser uma pessoa, um membro que de vez em quando se congrega. Não, eles tinham realmente isso como um compromisso de vida, né? Então, o exemplo a gente vê, dá para comparar, como Jesus comparou a igreja de Laodiceia, que é o símbolo da igreja do nosso tempo, né, dos últimos dias, né? Era morno, não era frio, né? Não era frio e nem quente. Eu sei das tuas obras que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então, Laodiceia tinha uma água morna, que fazia as pessoas vomitarem quando bebiam. Jesus falou de algo que eles conheciam bem. Vocês são igual à água que vocês têm aí. É morna, né? Então, era um povo que não se definia. Nem era ímpio demais e também não era cristão verdadeiro. O temor ao Senhor nos impede de comprometer a verdade de Deus para realizar nossas satisfações pessoais, que em geral são pecados da carne. Então, se a gente observar hoje, a maioria das pessoas buscam coisas materiais. E se nós olharmos esse tempo de pandemia do coronavírus, a gente pode observar o quê? De uma certa maneira, isso é um chamado ao arrependimento. Por que Deus mandou e permitiu o fechamento das igrejas? Durante todo esse tempo, as coisas não estavam do jeito que ele queria.
Então, eu creio que é um tempo de avaliação do nosso temor a Deus, porque o povo, quando perde o temor a Deus, ele pratica mais pecado. Hoje nós vemos dentro das congregações pecados de adultério, né? Envolvendo inclusive casais casados, sexo livre, moças grávidas, homossexualismo e todo tipo de estupro, pedofilia, essas obras malignas entrando, pornografia, web pornografia, quer dizer, a gente vê uma série de pecados dentro da vida dos cristãos. Naturalmente que o Deus, o Senhor Jesus, não se agrada disso. Não existe meio cristão, meia salvação, meio evangelho, ou é Deus ou é o mundo. Ou você está num lugar ou você está no outro. Na oração, Jesus é o Senhor. A igreja primitiva tinha como característica a oração. Então, não havia necessidade de ter um grupo de oração, um círculo de oração, um ministério de oração. A igreja era um ministério de oração. A igreja era um círculo de oração. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Então, era uma igreja que clamava nas suas reuniões, em tudo. Era um povo que orava mesmo, né? E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde estavam reunidos e oravam. Atos 12:12, aonde Pedro, então, é solto pelo anjo, né? E uma coisa importante também, antes de sair em viagem, eles recebiam oração, né? Ninguém saía sem receber oração. A igreja primitiva, os primeiros cristãos tinham um tipo de vida realmente aonde Jesus era mesmo o Senhor, né? Então jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos os despediram. Então se saía para viagem, seja missão, era Atos 13:3. Eles oravam. Jesus era Senhor da casa deles. A gente coloca isso que parece que é uma coisa de sem importância, mas não. Muitas pessoas não aceitam trabalhos ocultos ou discipulado na sua casa porque a casa é chique demais. Pode estragar as coisas lá, entendeu? E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo lhes dizia. Atos 16:14. E depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangiu a isso, Atos 16:15. Então a gente vê que nem todo mundo, os cristãos, né, como Lídia, que abre as portas da sua casa para que o evangelho seja utilizado ali e ensinado. Então, a residência dos cristãos, simples ou não, ela era uma sede, até porque não se tinha, a igreja primitiva nunca construiu templos, prédios, nenhum tipo de construção. Eram as casas. Quando não era na gruta, fugindo, né, nas grutas e nas catacumbas, eram nas suas residências. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. O templo aí era o templo judeu, né, que ainda não havia sido destruído pelo imperador Tito. Servir a Deus em adoração. Então a adoração deles era a vida. A adoração deles era a vida. Era um relacionamento com Jesus. E eles foram se identificando muito com Jesus. E o mundo começou a ver nos cristãos aquilo que eles ouviam falar de Cristo. Então, quando via um cristão, via Cristo. E isso vai acontecer, vai gerar algo. Partiu, pois, Barnabé para Tarso, em busca de Saulo. E tendo achado, o levou para Antioquia. E durante um ano inteiro reuniram-se naquela igreja e instruíram muita gente. E em Antioquia, os discípulos, pela primeira vez, foram chamados cristãos. Quer dizer, chegou um dado momento em que os discípulos eram tão parecidos com Cristo, que foram chamados de cristãos. Né? O maior título que nós temos aqui na Terra. Então, o discípulo deve se parecer com o mestre. Os seguidores de Jesus. Então, esse apelido, ou a forma com que foi chamado, se tornou uma característica. Os discípulos até aí eram chamados de discípulos, mas tanto se pareceram com Cristo que foram chamados de cristãos. Então hoje a gente vê cristão guerreando, né? Cristão brigando, cristão em escândalo, cristão no meio de corrupção. A gente vê que o nome cristão não tem nada mais a ver com a identidade desses que pagaram esse preço para chegar aí, né? A palavra cristão ela é usada somente 3 vezes no Novo Testamento. Atos 11:26, Atos 26:28 e 1 Pedro 4:16. O termo cristão surgiu porque aquele povo começou a se comportar, agir e falar como Cristo. Então, isso era adoração. Isso era o discipulado. Isso era a mensagem do Evangelho do Reino de Deus. Se parecia tanto com Cristo que foram chamados de cristãos, ou pequenos cristos, seguidores de Cristo. Então, essa é a reflexão, o resultado do impacto da mensagem
de Jesus é o Senhor na vida daquela igreja. Agora eu pergunto hoje, para nós, Jesus é Senhor da maioria das pessoas, pastores e membros das congregações? Do que chamam a gente hoje? Qual é o exemplo de vida que eles veem? Agora deixa eu trazer isso para o nosso tempo. O preço de Jesus ser Senhor no Oriente. Pesquisa diz que 100 milhões de cristãos sofrem perseguição. Tá aí. Missionários cristãos são executados na Coreia do Norte, daquele imperador lá, né? Por não terem aceitado adorar outro Deus além de Jesus. Aí, ó, as cabeças de cristãos sendo mostradas como prêmio. Esse é o preço dos cristãos lá do Oriente. Aí eu pergunto, Jesus é o Senhor para eles? Tem o mesmo significado de Jesus é o Senhor para nós? Hoje temos aqueles cristãos que aparecem a cada 3, 4 meses na igreja, na congregação. Igreja, que eu quero dizer, é congregação. Igreja só tem uma, é de Cristo, que é espiritual. Estamos falando da congregação. Aquele sujeito que pensa que em casa sozinho ele é igreja, que ele pode fazer aqui. Isso não existe na Bíblia. Isso é fora, isso é doutrina moderna. Nada. Isso aí é cristão. Olha o exemplo dos cristãos. Cristãos na Índia. Aí você pode ignorar, mas ela existe. A igreja é perseguida. No Oriente, lá, Jesus é Senhor deles, porque se não for, abandona. Na Coreia do Norte, estima-se de 50 a 70 mil cristãos sofrem diariamente em campos de trabalho forçado norte-coreano. Na Somália, se um cristão ex-muçulmano for descoberto na Somália, pode ser condenado à execução imediata. Isso é reconhecer Jesus como o Senhor no Oriente. Na Síria, cidades que eram na maioria cristãs se tornaram cidades fantasmas, porque eles estão fugindo tudo. No Iraque, cada vez mais cristãos estão fugindo do Iraque devido ao aumento da perseguição. Isso. Então vocês observem que, para nós, Jesus é o Senhor, não tem o significado, não só do passado, mas mesmo no Oriente, a igreja dos nossos irmãos. O preço de Jesus ser o Senhor no Afeganistão. Os cristãos afegãos são considerados inimigos do Estado. No Irã, o governo iraniano já fechou algumas igrejas, monitora as reuniões cristãs e prende novos convertidos. Esse é o impacto de Jesus ser o Senhor. A mensagem da salvação, Romanos 10, 9 e 10. Porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois é com o coração que se crê para a justiça e com a boca que se faz confissão para a salvação. Então, primeiramente, a gente deve observar que a única forma de ser salvo e ir para o céu é confessando Jesus Cristo como Senhor de nossas vidas. Então não basta confessá-lo como Salvador. A Bíblia manda confessá-lo como Senhor, dono de tudo. Ele é dono de todas as coisas. E vocês observaram pelos exemplos do passado e também do presente, que em muitos lugares isso significa a sua vida. Se, no grego, essa conjunção, ean, não comunica dúvida como em português, mas é usada para dar ênfase e força. E por isso pode ser traduzida uma vez que quando. Quando com tua boca confessares Jesus como Senhor. Então esse se com tua boca não é como em português, que significa dúvida. Olha, se você não, é quando você confessar com tua boca que Jesus como Senhor. Confessares, homologel, de onde vem a palavra homologação, homilia. Dizer a mesma coisa que outro, declarar pública e abertamente, professar a si mesmo o adorador de alguém. A frase engloba arrependimento e batismo, crer em Jesus para a salvação e submissão a Jesus como Senhor. Então, o que significa confessar Jesus como Senhor em minha vida? Primeiro que eu me arrependi e vou me batizar porque eu me obedeço. Então, se Ele é Senhor, eu obedeço. A partir do momento que Jesus Cristo é o meu Senhor, então eu começo a obedecer. E o primeiro ato, o arrependimento, me leva ao batismo. Então, por que uma pessoa não foi batizada ainda? Porque Jesus não é Senhor da vida dela. Por que quando ela foi batizada e depois ela não mudou de vida? Porque Jesus não é o Senhor da vida dela. Então, o crer para a salvação significa que eu tenho um novo dono. Agora eu não mando mais em mim, mas é Jesus que manda em mim. E em tudo que eu tenho, a submissão a Jesus como Senhor. Literal, visto que com o coração se crê para a justiça, ele confessa com seus lábios e assim é salvo. A confissão era pública no batismo, sinal de arrependimento. Jesus como Senhor, o Kyrios, tudo quanto tenho e sou, é Jesus quem fez. É talvez o credo mais antigo dos cristãos. Então essa mensagem, ela foi impactante na vida dos cristãos. Porque mudou toda a forma deles serem e de viverem. De tal forma que eles não se identificavam mais como possuidores. Hoje na igreja, a gente vendo, o que acontece? Nós vemos pastores ficando milionários. Não é? Jesus não é Senhor dessas vidas. Não é. Nós vemos
uma divisão no corpo de Cristo muito grande. Todo mundo acha que tem razão. Quando Jesus é Senhor das nossas vidas, nós somos submissos à sua vontade. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus, Atos 20, 25, 24. O ministério. O próprio ministério hoje, para se exercer o ministério como Jesus deseja, como Jesus ordena, ele tem que ser meu Senhor, porque o preço que eu vou pagar é muito caro. Por isso que as pessoas hoje não querem mais servir na congregação. O apóstolo Paulo, um exemplo disso, né? Fiquem sabendo que estou pronto até para morrer pelo Evangelho em Jerusalém. Porém, nada considero a minha vida à disposição de Paulo em toda a igreja. Imagina a igreja com homens disponíveis para a evangelização. Então, se a gente observar, qual que era a diferença do apóstolo Paulo? Ele entendeu o chamado de Cristo, Jesus foi Senhor da vida dele e ele se colocou à disposição para servir a Cristo. Então, hoje, nós, ao invés, se de um lado no Oriente nós temos os cristãos morrendo desse jeito, no lado de cá nós temos uma igreja que precisava desse chacoalhão que ela recebeu. E eu espero, né, em Deus, que isso possa despertar muitas pessoas, pastores e ovelhas, despertar para uma vida espiritual mais temente a Deus, mais de frutos para o Senhor, de uma vida menos materialista, porque as pessoas estão vivendo somente para estas coisas dessa vida. Então Deus deu uma missão para o apóstolo Paulo, e missão dada é missão cumprida. Olha o resultado do seu trabalho. De todo o Novo Testamento, nós vemos lá, né, os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Então a gente observa que Mateus e João foram discípulos de Jesus. Marcos, discípulos de Pedro. E Lucas, discípulos de Paulo. Então, 2 dos evangelhos foram frutos de discipulado. Indiretos agora, né? Jesus discipulou 12. Livros históricos, Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, discípulo de Paulo. Aí as cartas do apóstolo Paulo, essas 13 cartas, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão. Temos as cartas gerais, Hebreus, Tiago, as 2 de Pedro, e as de João e a de Judas, e mais o livro do Apocalipse, né? Então a gente observa que todo o trabalho do apóstolo Paulo, ele tem aí quase metade do Novo Testamento na sua obra, né, colocado na sua conta. O sacrifício e o alto preço. Ele pagou o preço de Jesus, seu Senhor. Ele foi decapitado, né, cortaram a cabeça do apóstolo Paulo. Infelizmente, foi o preço alto que ele pagou por Jesus, seu Senhor. Se a gente observar, a maioria, deixa eu ver aqui, a maioria morreu assim, olha. Tiago de Zebedeu, decapitado por espada em 44 depois de Cristo, por exemplo. É só o Judas que se suicidou, né? O André morreu em forma da cruz de X, e assim vai, né? Quer dizer, o único que morreu de morte natural no ano 100 foi o apóstolo João. Então, se a gente olhar, o histórico desses homens era assim. Por quê? Jesus era Senhor para eles, era uma questão de vida ou de morte. Sacrifício pessoal. Você jamais terá um ministério eficaz se esse objetivo não for maior do que o seu próprio bem-estar e prazer. Infelizmente, hoje ninguém pensa mais assim, ou uma grande maioria não pensa mais assim. Então, por isso que muitas pessoas não estão dispostas mais. Hoje as pessoas gostam de cantar. Hoje o ministério que se quer, que inclusive é interessante que no Novo Testamento não tem ministério de música. Se a gente vê, o ministério de música foi colocado no Antigo Testamento e tinha uma função de profetizar. Eles eram profetas, mas eles profetizavam na palavra, porque a maioria do que eles usavam, Davi compôs, que eram os seus salmos, né? A família também será sacrificada, não tem como evitar. Então, quem não quer se sacrificar, ou faz que nem o apóstolo Paulo, fica sozinho, né, porque ele era viúvo, ou vai ter que colocar a família a pagar o preço também. Se não está disposto a pagar o preço, é melhor fazer o que todos fazem, viver sua vida para os passeios e adquirir bens. Sobre isso, Jesus deixou 2 fundamentos bem claros. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer dará muito fruto. João 12, 24. Então tem que cair e morrer. E o preço? Mateus 10, 39. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Então ele já deixou claro que quando Jesus é Senhor de nossas vidas, morrer por causa dele é algo que
não só não está descartado, mas dependendo de onde nós estamos, é algo que tem mais probabilidade de acontecer. Saia da zona de conforto. Quem não sai da zona de conforto acaba acontecendo o que aconteceu com esses dois aí, né? Espiritualmente acaba sendo engolido, né, pelo inimigo, né? E, infelizmente, isso é o que tem sido comum no nosso meio hoje em dia. A zona de conforto é um lugar maravilhoso. Pena que nada cresce lá. 4 passos para ser feliz. Primeiro, Deus. Segundo, em. Terceiro, primeiro. Quarto lugar. Deus em primeiro lugar. Essa é a condição, a exigência para que Jesus seja Senhor de nossas vidas. E ele diz, se alguém me serve, meu Pai o honrará. João 12, 24 a 26. Então, a gente precisa ter em mente que um dia o Senhor Jesus vai honrar todos aqueles que estão sofrendo e pagando um alto preço pelo seu serviço. Jesus é Senhor do universo. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória, e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Hebreus 1, do 1 ao 3. Então, e tendo lá, Cristo sendo superior aos anjos em sua natureza e essência, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles, porque ao qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Falou-nos pelo Filho. Deus agora usa para falar ao homem o seu próprio Filho, Jesus Cristo. Herdeiro, tudo que existe será submetido por fim ao senhorio do Filho de Deus. E é interessante nós vermos assim, primeiramente Deus, depois de falar com profetas e usar todos os servos possíveis, ele enviou o próprio Filho. Mesmo ele sendo quem era, o Criador, ele se tornou homem. Então ele veio aqui para falar. Um dia, todos os seres humanos, todos os seres espirituais, o diabo, todos os inimigos, vão dobrar os joelhos e vão dizer, para a glória do Pai, Jesus Cristo é o Senhor. Aqueles que, como nós, os anjos de Deus, os 2/3 de anjos e seres angélicos que servem ao Senhor, e mais os redimidos, vão fazer isso com muita alegria e muita satisfação. Os inimigos, com muita tristeza, porque não reconheceram o senhorio de Jesus Cristo a tempo. Seres do mundo, o universo, os mundos, todas as coisas foram criadas por Jesus, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo. Efésios 3:9. Então, o Pai criou tudo através do Filho, pelo poder do Espírito Santo. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. João 1:3. Então, todas as coisas foram feitas por Jesus Cristo. Tudo foi feito por Ele. E a Bíblia está dizendo, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então, é Senhor de todas as coisas. Resplendor, brilho refletido, a majestade divina da glória, né? O doxa, o shekinah dos que os hebreus vieram chamar depois. Deus invisível, mas foi revelado no Filho Jesus Cristo. Então, o que a gente olha? Que Jesus, ele foi a representação viva, como Deus é invisível, Jesus foi o Logos, o Filho de Deus, que assumiu o corpo de Jesus de Nazaré. E esse Jesus de Nazaré foi a representação viva e física e humana da pessoa divina. Porque ele era esse resplendor. Então Deus enviou o homem, enviou Jesus como homem para nos salvar. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio da graça e de verdade. De graça e de verdade, João 1,14. Expressa a imagem, a palavra em grego é caráter, né? Caractere. Reprodução exata de carimbo ou selo, reprodução precisa em todos os aspectos. Pessoa é o ser. Então, isso significa que o Filho é idêntico em substância ao Pai, isto é, Jesus é igual ao Pai em atributos e habilidades, por isso o Filho criou todas as coisas. Então, a divindade de Jesus Cristo é extremamente declarada e é um dos fundamentos do Evangelho do Reino de Deus. Se alguém não crê que Jesus Cristo seja Deus, ele não crê no Evangelho que Jesus pregou, os apóstolos e a igreja primitiva, né? E ele veio fazer a purificação, né? Que Jesus fez por meio do sacrifício substitutivo, quer dizer, em nosso lugar. Jesus morreu na cruz no nosso lugar. Nós éramos para ir lá, mas de que adiantar? Todos os pecadores não iam pagar nada, né?
E da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunho, o primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra. Aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Apocalipse 1:5. Então ele nos lava através disso. Assentou-se à direita, é o lugar de poder e autoridade e honra, contemplando a missão da salvação. E implica que o Filho está sob a autoridade de seu Pai. Título da majestade do soberano. Então, Jesus hoje completou toda a obra, ele está assentado à direita, né, do Pai, que significa lugar de honra, de poder e de autoridade. Excelente nome. O nome de Jesus aqui é o Senhor, conforme aprendemos em Filipenses. E o que acontece? É o tetragrama, né, que foi transpassado como Senhor, né? Alguns traduzem como Javé ou Jeová ou Yavé. Então esse nome passa a ser o nome aplicado a Cristo, né? Ele pega o texto de Isaías, pela tradução da Septuaginta, quando eles traduziram o tetragrama como Kyrios, né? Esse nome Kyrios agora, ele é atribuído ao Jesus de Nazaré, ao Jesus que foi exaltado, porque ele foi aquele quem cumpriu a missão do Pai. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1. É como começa o Evangelho de João. Ele já começa com essa declaração bombástica. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E esse Verbo se torna Jesus de Nazaré. Te gerei. Essa palavra te gerei, ela tem gerado muita distorção. E muitas pessoas falam, mas Jesus foi criado, porque diz, eu te gerei. Vamos explicar. Ela tem 3 explicações que nós vamos ver no texto da Escritura, no Novo Testamento, que significa isso, e que não tem nada a ver com a criação de Jesus, porque Jesus, sendo Deus, ele nunca foi criado, correto? Não é dar à luz no sentido de criar, mas tornar-se filho, não ser criado. Refere-se a Jesus como homem e não como Deus. Então vamos lá. Quando Jesus foi gerado pelo Pai? No nascimento, na ressurreição e na glorificação. Vamos ver? O Pai gerou Jesus no nascimento, e respondendo o anjo disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a tua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Lucas 1,35. Então, quando Jesus é gerado pelo poder do Espírito Santo no ventre de Maria, então ele está sendo gerado agora como o homem. Então, primeira vez, né? E deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Lucas 2:7. Então ele era primogênito de Maria, quer dizer, ele era mais velho, como eu sou o primogênito de Dona Belízia. Manda, falecida Dona Belízia, nossa irmã. Eu sou primogênito. Do Pai, Jesus é o unigênito, porque ele é o único. Depois nós nos tornamos por adoção. Atos 13:33. Agora nós vamos ver na ressurreição. E Pedro explica isso claramente. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós e seus filhos, ressuscitando a Jesus. Atos 13:32. Ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como está escrito no Salmo 2. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então, Pedro, explicando o texto do Salmo, está mostrando que ele o gera através do quê? Quando Jesus é ressuscitado pelo poder do Espírito Santo, ele é gerado pela segunda vez. Então ele foi gerado no ventre de Maria, pelo poder do Espírito Santo. Agora pelo poder do Espírito Santo, ele é gerado, né, o Pai o gera para a ressurreição, ele vence a morte. E na glorificação, Hebreus 5:5, 9 e 10, que é uma carta riquíssima. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo, mas para se fazer sumo sacerdote. Mas aquele que lhe disse, tu és meu filho, hoje te gerei. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Chamado por Deus como sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui a gente vai entrar em vários temas para explicar o Melquisedeque, aí nós vamos mexer novamente com o Antigo Testamento. Melquisedeque é rei de justiça, não segundo a ordem de Arão, lei de Moisés. Rei de Salém, Jerusalém. E sacerdote de Deus, a quem Abraão deu o dízimo antes da lei de Moisés, depois da batalha para libertar Ló. Ele foi um tipo de Cristo, o verdadeiro rei da justiça e o sumo sacerdote eterno. Como a Bíblia não narra o nascimento nem o final de Melquisedeque, e sendo ele sumo sacerdote, a quem Abraão, que herdou as promessas, se submete e é abençoado, e entrega o dízimo, ele é, Melquisedeque, um tipo de Cristo, como o próprio texto da Escritura diz. Abraão deu o dízimo para Melquisedeque antes da lei de Moisés, Gênesis 14:20. Melquisedeque é um tipo de Cristo. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de dias, de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus.
permanece sacerdote para sempre. Hebreus 7, 7, 3. Então, ele está mostrando que Melquisedeque é um tipo, é uma figura de Cristo, né? Assim Abraão deu dízimo para Cristo, ou para um tipo de Cristo. Porque dele assim se testifica, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, Hebreus 7, 17. Então, Jesus não é sacerdote segundo Arão, a linhagem de Arão, mas o sacerdócio dele vem de Melquisedeque, porque Melquisedeque foi um tipo de Cristo. Melquisedeque é comparado ao sumo sacerdócio eterno do justo, filho de Deus, que é verdadeiramente o rei de justiça. Jesus Cristo é o único sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Não existe mais nenhum. Existem seitas aí dizendo que eles são, mas não é não, só Jesus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13, 8. Então esse é a questão do senhorio de Jesus Cristo. Agora, qual Jesus você crê? Se esses são os seus frutos, vive na zona de conforto, não tem compromisso em sua congregação, não para em congregação nenhuma, você troca mais de congregação do que se troca de roupa, não dá satisfação para ninguém, vive uma vida só material e com a família, Jesus não é o Senhor da sua vida. Em qual Jesus você crê? O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Então é uma questão de nós estarmos atentos a isso. Observar que tipo de vida cristã nós estamos exercendo. Eu creio que esse tempo de pandemia está dando tempo para a maioria que está de quarentena, tem tempo, e mesmo quem não está, é para a gente estar refletindo. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Mateus 24, 44. Então vai chegar o momento que vai bater meia-noite. Seja em Paris, seja em Londres, seja aqui. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Então, tudo que está acontecendo hoje, como nos dias de Noé, que as pessoas tinham vida material, as coisas eram só casavam, descasavam, era tudo só olhando as coisas materiais. Então, nós estamos vivendo esses tempos, mas agora nós somos chamados a prestar atenção. Como foi nos dias de Noé. Então, o que é importante? Você está refletindo na sua vida espiritual. Eu creio que se você terminar esse período de quarentena, esperamos que esteja no final, você concluiu que você precisa melhorar e procurar melhorar, então essa pandemia ela teve uma finalidade espiritual na sua vida. Então, tá aí, como foi nos dias de Noé. O cristianismo sem sangue, exaltação da sensualidade, o divórcio, o Deus da música. As pessoas hoje pensam que Deus se agrada de música. Resultado que Deus cortou tudo. O que Deus se agrada é de uma vida de obediência, de temor a Ele. O divórcio, que é um tal de casa separa, que só Deus na causa. Né? Hoje é um escândalo de ver os líderes. Né? A gente começa pelos pastores. Né? Um aparente avivamento. A multiplicação da maldade, e cada vez mais a maldade, inclusive no meio do povo que deveria ser o exemplo de bondade. Você já parou para pensar quando acontecerá a volta de Jesus? E eu creio que esse tempo tem feito a gente pensar nisso, não é? Como foi nos dias de Ló, a destruição de Sodoma e Gomorra? Ou imaginemos que só naquele tempo que havia justiça divina, o julgamento? A gente precisa estar atentos a isso, né? Como foi nos dias de Ló, muita iniquidade. Sodoma e Gomorra abusaram do direito de pecar, mas nós não estamos muito diferentes disso, não. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Lucas 17, 26, 30. Observe que isso daí, Jesus diz que as pessoas só tinham interesses materiais. Só dedicação material, comiam, bebiam, compravam, quer dizer, não tinha shopping, né? Mas eles iam que existiam as vendas, né? Mas comiam, bebiam, plantavam, edificavam, só coisas materiais. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem voltar. Assim vai ser, não vai ter jeito. Não se apegue a nada que faça você olhar para trás. Jesus falou, lembrai-vos da mulher de Ló. Eu acredito que ela ficou com tanta dó das coisas que ela deixou. Vocês imaginam? A casa, os luxos. Ela não resistiu, olhou e ficou lá. Eu estava lendo um relato dizendo que naquelas regiões lá de Israel,
Alguns guias turísticos eles afirmam que no meio de umas montanhas que tem lá de salinas, né, de sal, que tenha lá resto que pode ser a mulher de Ló, né? O que importa é a gente lembrar-se que ela não levou a sério a instrução e ela pagou com isso. Então hoje nós estamos na mesma situação. Jesus certa vez alertou, lembrai-vos da mulher de Ló, em Lucas 17:32. O coração da mulher de Ló estava na sua cidade, em seus bens materiais. Que nossos corações não estejam nas coisas desse mundo, carros, casas, conquistas, etc. Mas nas coisas do alto de Deus, pois no grande dia do Senhor não vamos levar nada desse mundo. Então é bom a gente refletir nessas coisas, porque e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus 24:12, 13. Para onde vai a alma? E a gente pensa também, estava lá na cirurgia, não deu certo, morreu, a alma começou a sair. Então ela vai tomar uma posição. A gente pode imaginar, né? Para onde vai a alma? Ela pode estar indo para um lugar como a maioria está indo, ou ela pode estar escolhendo o lugar do Senhor. É bom a gente refletir, e eu tenho feito essa reflexão em quase a maioria das minhas mensagens. Vigiai, que a minha vinda repentina não apanhe vocês desprevenidos e eu não encontre vocês vivendo à toa, em festas e bebedeiras ou ocupados com os problemas da vida, como os outros do mundo. Tomem cuidado, Lucas 21:34, a Bíblia viva. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir, Mateus 25:13. Riqueza de textos para a gente lembrar, porque muita gente vai ser deixada para trás. E aí a gente pergunta, você está preparado para a grande tribulação? Não à toa, até onde eu estava olhando, nessas últimas mensagens no tempo de quarentena, a minha mensagem mais acessada no YouTube foi o Anticristo. E é importante nós estarmos vendo isso. Está chegando a hora. Está chegando a hora. Está chegando a hora em que as coisas vão se modificar. A trombeta vai soar. O relógio está correndo. E em breve as coisas vão comar. Pode ter certeza que depois dessa pandemia muitas coisas vão mudar. Vocês observam a guerra que está contra os governos, a insatisfação com os líderes. No Brasil, então, a gente vê. Eu acredito que hoje, no Brasil, somente um líder iria agradar a muita gente. Mas logo ele vai aparecer. Muito bem. Então, meus queridos, na mensagem de hoje, a gente quis mostrar, fazendo essas ilustrações para poder ajudar no entendimento do senhorio de Jesus Cristo. Para a gente entender que Jesus tem que ser Senhor de tudo nas nossas vidas. Então esse é um tempo. Se você ainda não aceitou Jesus como Senhor da sua vida, não adie mais. E assim que for possível, olha, eu vou falar para vocês, nesse tempo, do jeito que está, se alguém falar para mim, eu quero ser batizado, eu batizo assim mesmo. Arrumamos um jeito, vamos nem que for em 2, 3, lá nós vamos batizar. Não dá para a gente brincar mais. É tempo de você tomar decisão. Se você não foi batizado, é hora de você pensar em ser batizado. Se você estava brincando, é hora de você estava pensando em tantas coisas, abandonando a congregação, é melhor você se firmar. Saia dessa zona de conforto, saia dessa preguiça espiritual, dessa mornidão. Não minta para você mesmo. Todas essas mensagens, elas têm procurado mostrar a todos aqueles que estão ouvindo. Divulgue, compartilhe, ajude o máximo possível. Porque eu agradeço a todos os que estão fazendo isso. E nos lugares onde a gente está indo, a gente tem sido, muitas vezes as pessoas estão compartilhando o quanto estão sendo abençoadas com essas mensagens, com as orações, os temas das orações, mas especialmente essas mensagens visando a salvação. Eu creio que nós precisamos olhar para o que Jesus falou sobre a mulher de Ló. Ela não valorizou a salvação, ela valorizou a vida material, ela foi para o inferno e deixou todas as coisas aqui. Então nós não vamos levar nada daqui. Agora, o importante é a salvação. Então, se preocupe com a salvação da sua família, da sua mãe, do seu pai, dos seus irmãos, tios, sobrinhos, avós, netos, genros, nora, sogra, sogro. Se preocupa com os seus vizinhos, colegas de trabalho, as pessoas que você conhece. Se preocupa com as pessoas em geral. Não só ser egoísta, a gente olhar com um horizonte, olhar com um olhar como o de Cristo.
como a igreja, a primitiva. Se preocupar que muitas pessoas, realmente está morrendo muita gente de coronavírus. Se é que tudo isso está morrendo de coronavírus, porque eu estava vendo uma estatística aí que me deixou pensativo, né? Que no Paraná, que está frio, estava sendo contabilizado, até preciso confirmar isso, né? 120 mortos. E em São Paulo, e lá está quase tudo liberado. Em São Paulo, que está tudo fechado, 5 mil. Mas independentemente de morrer de coronavírus ou não, a minha preocupação não é essa agora. É para onde estão indo essas almas? Como a gente mostrou. Elas estão morrendo e estão indo para algum lugar. Você tem 2 lugares para ir. Então a nossa missão, através dessas mensagens, é divulgá-las. E vocês que conhecem, aqueles que estão acompanhando, que estão zelosos, a gente poderia até pensar em dar um prêmio, né? Quem que conseguiu ouvir todas as mensagens ministradas até agora, né? De ver, porque o Pai vai honrar você. Jesus disse que aquele que me serve, quando você está divulgando essas mensagens que Deus tem me colocado no coração, como cada um tem os seus, cada pastor, cada pregador, cada evangelista. Até um evangelista, eu recebi um e-mail ontem que eu consegui responder, americano, e ele estava colocando o material dele à minha disposição, dizer, para ajudar na evangelização. Ele tem material, vê que o nosso material é limitado, mas a gente está usando todos os recursos que nós temos para alcançar vidas, almas. Então a nossa preocupação é que a mensagem do Evangelho, especialmente por isso que eu tenho dado muita ênfase na salvação, em Jesus Cristo é o Senhor, porque ninguém será salvo sem que creia e confesse que Jesus Cristo é o seu Senhor. Então eu deixo esse desafio para você. Nós estamos pregando o Evangelho e eu quero que você se torne também esse pregador. E você tem essas ferramentas que podem ser uma bênção na vida de muitas pessoas e vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu vou dar a bênção final. E ao encerrar essa oração, eu quero também colocar mais uma vez a oração para confessar Jesus como Senhor. E depois eu dou a bênção final, porque assim, quem ouvir essa mensagem, eu já coloquei isso em uma outra, mas ouvir essa mensagem também poderá fazer essa oração. Então, muito bem, se você está desviado do Senhor, ou não aceitou ainda Jesus como Senhor da sua vida, essa é a sua hora. Ora comigo assim. Pai Celestial, eu reconheço que sou um pecador e estou cheio de pecados. Mas agora, eu invocar o teu nome para receber a salvação da minha alma pela fé, conforme diz a tua palavra. Por isso agora, com arrependimento verdadeiro, eu com a minha boca, diga o seu nome, confesso a Jesus Cristo como meu Senhor. E no meu coração eu creio que Jesus morreu na cruz, pagou pelos meus pecados, mas Deus o ressuscitou dos mortos ao 3º dia. E diga assim, eu creio que o Espírito Santo me fez nascer de novo nesse instante. E por isso, acabei-me de tornar, se você é homem, um filho de Deus. Se você é uma mulher, uma filha de Deus. Por adoção. E também creio que o meu nome, repita o seu nome, agora foi escrito no livro da vida do Cordeiro, que é Jesus Cristo. Declaro pela fé que eu estou salvo, ou que eu estou salva, pela graça do Senhor Jesus Cristo. Amém. Se você fez isso, então agora, pela fé, você está salvo e a sua alma já é do Senhor. Mas você deve continuar e deve se preparar para o batismo. Então receba a bênção do Senhor na sua vida, sobre a sua família, toma posse. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre todos vós. Eu também recebo em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o seu rosto e te dê a paz, que eu também recebo. Que a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, e no poder do Espírito Santo, seja sobre a sua vida. Obrigado por você ter participado desse culto online e recebido esta mensagem. Amanhã eu convido você, Deus vai nos dar uma palavra também maravilhosa, chamada Coronavírus e os 7 inimigos da fé. Uma palavra tremenda, prática e importante também nesses dias. Então, eu conto com você amanhã às 19 horas, o horário do nosso culto dominical. Fique com Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém.